Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais um debate promovido pela Universidade Católica Editora, o CP Editora, que decidimos neste último dia de feira trazer à conversa um debate em torno dos livros que recentemente publicámos de Rui Sinati, A Alegria do Descobrimento e os Diários de 1933 a 1943. Estas são edições que saem um bocadinho fora da nossa natureza editorial, mas que nos dá imenso prazer editar, trazer novamente à atualidade Rui Sinati no ano em que celebra os 110 anos do seu nascimento. É para o CP Editora uma enorme honra e um enorme prestígio. Tivemos para isso a ajuda e o desafio do Padre Peter Stilwell, a quem agradeço muito o desafio. Vou fazer uma apresentação dos nossos oradores, que são oradores de excelência para esta conversa. Padre Peter Stilwell, professor aposentado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e antigo reitor da Universidade de São José, em Macau. É editor do livro de Diários e também coordenador do livro da Alegria dos Descobrimentos. A Alegria dos Descobrimentos teve como editor o Vasco Rosa, também aqui presente, a quem agradeço, que para além de editor é jornalista e investigador literário. Temos também connosco a professora Luísa Leal de Faria, a professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e antiga vice-reitora dessa mesma instituição e que trabalhou com esta editora durante muitos anos, e é ótimo voltarmos a estar juntas também neste debate. Vamos então dar início a esta conversa e passo então a palavra à professora Luísa para dar início a este diálogo. Obrigada. Boa tarde a todos também. Deixem-me, em primeiro lugar, agradecer à doutora Anabela Antunes este convite e recordar esta colaboração de tantos anos relativamente à publicação dos livros com a chancela da Universidade Católica, de que estes são, de facto, exemplares absolutamente extraordinários. Eu fiquei um bocadinho surpreendida quando soube que o Padre Peter, por exemplo, o Padre Peter tinha pensado em mim para vir colaborar, contribuir alguma coisa para esta conversa, porque não sou de todo especialista em Rui Sinati, conhecia muito pouco de Rui Sinati e, portanto, para mim é a alegria do descobrimento verdadeiramente. E uma aventura, ter-me aventurado a ler estes dois livros, que foram, de facto, um espanto e uma revelação. E esta era a primeira nota que eu gostava de deixar aqui, que é como vale a pena ler estes livros, não apenas pela sua forma. Rui Sinati escreve maravilhosamente e tem textos de juventude em que pouco a pouco nós vamos vendo o seu crescimento, não só o interior, como o seu crescimento como escritor, em dois tipos de texto, afinal, um mais criativo, o outro mais factual, porque no fundo estes dois volumes têm essa característica. Os diários narram naturalmente com algum recorte seletivo e imaginativo o seu dia-a-dia ao longo dos 10 anos que falou a doutora Anabela Antunes, mas o outro volume, A Alegria do Descobrimento, tem também muito de diarístico, embora não apresentado dia a dia, mas sobretudo de criativo, relativamente às experiências ocorridas sensivelmente no mesmo período de tempo. Os dois complementam-se muito bem, não há repetições, não há redundâncias, há cada vez mais, à medida que vamos lendo um e depois o outro, ou até lendo ambos em simultâneo, porque muitas vezes os anos entrelaçam-se e é muito interessante ver como é que a mesma personalidade vê às vezes as mesmas coisas de dois ângulos ligeiramente diferentes, consoante aquilo que quer transmitir. E nós ficamos a ver uma personagem com uma personalidade absolutamente fantástica, extraordinária, que se intitula a si próprio um nómada, e escreveu mais tarde um livro chamado Livro do Nómada, meu amigo, uma pessoa irrequieta, inquieta, constantemente à procura de alguma coisa que lhe escapa, portanto, permanentemente insatisfeito consigo, insatisfeito no sentido de querer
ir mais longe e, sobretudo, tendo uma dimensão católica, que eu acho que é absolutamente indispensável assinalar. E assinalar porque, agora vou dizer uma frase que ele dizia de si próprio, que se calhar pode ser dita de duas maneiras. Não é um poeta católico, é um católico poeta, ou vice-versa, para aqui também corrigir-me-á. Mas há qualquer coisa que tem a ver com no fundo, esta relação entre a poesia e o seu catolicismo e a sua o seu permanente exame de consciência, que também é uma expressão que se lhe aplica muito bem. Portanto, isto por um lado foi o meu primeiro embate com esta obra e deu-me imensa vontade de saber mais. E para saber mais, comecei a pesquisar um bocadinho, porque isto tem o bicho da investigação, como é próprio de quem é académico, e à medida que ia procurando ficava cada vez mais perplexa, porque há muitas edições de obras de Rui Sinati, muitas edições dispersas, há algumas redundâncias. Não tenho ideia que até agora não houve uma política editorial que tivesse levado a cabo a publicação das obras completas do princípio até ao fim. Sei que o espólio de Rui Sinati foi legado à Casa do Leato e que posteriormente o Padre Peter, no fundo, salvou esse espólio do desaparecimento e da obliteração, levando para a Universidade Católica, onde está na biblioteca e onde está a ser tratada na biblioteca. Há imensas coisas que não estão ainda editadas e, portanto, para mim, e para concluir aqui esta minha primeira e se calhar única apresentação, por um lado gostava de salientar a natureza da obra e no fundo, tentar contagiá-los com a vontade de a ler, porque é um enriquecimento, tanto um volume como o outro, e aquilo que se aprende não é só sobre o autor, é o conteúdo, ensina-nos muito sobre o projeto que fez em África, os seus retiros. Há imensas coisas que são de um encantamento absoluto, mas por outro lado, perceber também que isto pode ser que seja só o princípio de uma atividade editorial que terá continuidade e que terá eventualmente um programa. Não sei se assim é ou não, mas gostaria muito que fosse e gostaria muito que todos pudéssemos gradualmente ir recuperando a obra completa do Rui Sinati. Quando digo completa, se calhar é um bocadinho excessivo, porque ele tem uma obra imensa e talvez um bocadinho desigual, talvez nem tudo seja igualmente publicável, mas certamente os títulos maiores de poesia e de prosa, inclusivamente Timor e a sua atividade de antropólogo, valerá muito a pena. Muito bem, muito obrigada, professora Luísa. De facto, há já um gosto para a leitura e um incentivo para pegarmos e esfolharmos estes livros. E seria interessante também ouvir agora o Padre Peter perceber como é que surgiu este projeto, como é que toda esta ideia de reunir estes textos numa abundância de arquivos, como é que foi possível selecionar e porquê dar início a estes textos? Bom, Rui Sinati, no final dos diários vê-se que uma das pessoas com quem ele convive é um tal Francis. O Francis era o meu pai. E ele convive com o Francis porque andam nos mesmos meios. O meu pai tinha acabado Oxford e veio para Portugal, estava a dar aulas no St. Julian's, e não sei exatamente como é que se cruzaram, mas de repente nos diários ele aparece como interlocutor. Mais tarde, quando o Rui vai para Timor, Macau fui eu, quando vai para Timor, ele regressa de Timor em 47 de urgência porque a avó está moribunda. A avó ficamos a conhecê-la aqui também nos diários porque ele fica ao cuidado da avó depois do avô ter morrido, da mãe ter morrido, do avô ter morrido, do outro avô ter morrido. Ele diz: sou herdeiro dos mortos, a certa altura utiliza essa expressão. E então ele vem de escantilhão de Timor para ver se está ao lado da avó quando ela morre.
e o pai, com quem ele não se dá muito bem, vê-se aqui no início os primeiros diários, ele dá-se mal com o pai, e o pai está com medo que, ficando o Rui em casa da avó, a avó, antes de morrer, faça dele o herdeiro universal. E, portanto, proíbe o filho de ficar em casa da avó. E então ele anda à procura do lugar onde ficar e ficou em casa do meu pai. Portanto, eu tinha o quê? 4 anos na altura, e ele era assim uma espécie de irmão mais velho, um bocado maluco. Foi aparecendo lá em casa quando não estava em Timor. Depois, o que mais é que eu posso responder à Luísa? Documentação havia imensa. Portanto, quando morreu o Rui Sinati, eu acompanhava-o aqui no Hospital de Santa Marta, e fiquei preocupado que, não tendo ele herdeiros, não tendo família praticamente, que o espólio dele desaparecesse. E, portanto, fui à casa dele e, de facto, havia ali tudo o que tinha brilho, por assim dizer, as fotografias penduradas na parede, os livros que estavam lá nas estantes, tudo isso tinha desaparecido, tudo isso tinha sido em parte levado pela Casa de Gaiato, e o resto não sabemos muito bem o que é que lhe aconteceu. Mas havia lá numa zona esposa uma série de caixotes de papelão cheios de papéis e com as bobinas das filmagens de Timor, e tudo isso estava destinado a ir para o lixo, e eu decidi recolher tudo em minha casa e gradualmente fui organizando e arranjando alguns alunos que precisavam de um apoio financeiro para irem transcrevendo passagens que me eram úteis para a minha tese de doutoramento, e assim eu tinha no computador um conjunto de elementos sobre os diários do Sinati. Agora vou saltar bastante para diante. Depois da publicação da minha tese, o Vasco aqui desafiou-me, de certa altura, fazermos a publicação dos textos que o Rui tinha publicado antes de derivar para poeta, digamos. Os livros de poesia ele publicou cerca de 20 em vida. Mas antes disso ele já tinha publicado coisas em prosa e era apreciado por algumas pessoas a prosa dele. E, portanto, pensámos que seria útil juntar isso, mas o Vasco depois pode contar essa parte da história. E fui para Timor, fui para Macau, e em Macau lembrei-me que seria útil talvez em conseguir um subsídio por parte da Fundação de Macau, já que o Rui era neto de um senhor Demétrio Sinati, que foi responsável pelo Porto de Macau e que foi suficientemente importante para ter depois uma avenida em Macau em seu nome. Foi depois cônsul em Cantão, foi cônsul também de Portugal em Londres, a razão pela qual o Rui nasceu em Londres. Tudo isso está aqui mais ou menos explicado. Não vou estender mais, mas o facto é que há muito material, e este material dos diários eu utilizei para a tese e depois estava lá no computador e eu pensei, bom, o Vasco queria publicar algumas passagens do diário que tinham aparecido publicadas pelo próprio Rui. E eu olhei para aquilo e disse, bom, mas há tanto mais que também tinha interesse. Portanto, fizemos 2 livros. O segundo é da minha responsabilidade, que é esta coletânea dos diários, e a primeira trabalhámos em conjunto para a elaborar. Vamos então ouvir, de facto, a experiência que foi fazer a edição destes projetos editoriais pela voz do Vasco Rosa.
Sim, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Para mim é um extraordinário momento esta edição. Em primeiro lugar, porque a Universidade Católica se dispôs a fazê-lo, e em segundo lugar, porque é uma forma mais de manifestar todo o esforço que o Padre Peter tem feito ao longo de muitos anos para que a memória do Rui Sinati não se perca. Se nós olharmos para a literatura portuguesa, estamos a meio caminho entre Jorge Sena e Messia de Sena, que tudo fez para que as obras do marido fossem publicadas, e refiro-me a Jorge Sena porque era um grande amigo do Rui, e Zé Blanco de Portugal, que não teve a mesma sorte, ou teve a sorte oposta. E cujas obras, muito próximas umas das outras em certos aspectos, se relacionaram muito nestes primeiros anos da vida literária dos três. O Padre Peter não referiu modestamente a importância que teve a publicação da sua tese, A Condição Humana em Rui Sinati, mas ela é absolutamente extraordinária como ponto de avaliação do que foi a vida dele e a obra dele literária em todo o tempo. Quando o Rui Sinati morreu, e que de facto houve um vazio enorme, porque nem a obra literária estava reconstituída, nem a obra de prosa antropológica e outra estava reunida. E esteve sempre num limbo editorial, como referiu, e continua de alguma maneira assim, sendo que a parte literária ganhou sempre um avanço sobre todas as outras. A parte poética, peço desculpa. Nesse sentido, é preciso dizer que a Cira Alvim e outros editores tiveram, em dados momentos, nos anos 80, 90 e depois, alguma atenção, mas sempre sobre, digamos, livros ou peças próprias do Rui Sinati, mas nunca num panorama geral. Devo dizer, e é preciso lembrar, tanto a Regra do Jogo, como a Presença, publicou uma antologia organizada pelo Joaquim Manuel Magalhães, um poeta de grande impacto, que teve esse papel sobre a obra do Rui, que acreditou muito por Joaquim ser quem é, mas depois também a Círio Alvim, a Regra do Jogo, a Presença também, e depois também outros editores. Está ali Manuel Freitas com um livro pequenino chamado Corpo Santo, e tudo isso significou que a obra do Rui Sinati nunca esteve absolutamente eclipsada, mas de facto, com estes dois livros, nós temos pela primeira vez uma perspectiva do que ele fez nos primeiros anos, nos anos de formação, que são sempre muito importantes e que de alguma maneira se dissiparam, porque com a ida dele para Timor, o protagonismo que ele tinha nos meios literários, tanto na revista Cadernos de Poesia, como na revista que ele fez, exatamente chamada Aventura, e chama a atenção para este título, Aventura, que eu acho absolutamente maravilhoso, e em publicações variadas de estudantes, em várias áreas, como estão aqui muito bem expostas, nós temos um Rui Sinati novo, de alguma maneira, um Rui Sinati pouco conhecido, nestes dois livros. É óbvio que os diários expressam, de uma maneira muito especial, aquilo que era o seu registro da época, em anos muito importantes para a literatura, para a sociedade, etc. E também da sua própria formação como indivíduo e também como católico. Certamente uma parte muito importante aqui. Ou seja, estes livros, pela primeira vez, depois da obra poética estar reunida até o momento em que o Rui começou a publicá-la em folhas de stencil dada pelas ruas e pelos lugares às pessoas, e que o Luís Manuel Gaspar também está aqui sentado caladinho como sempre, se ocupará, e como se ocupou já da obra pela Círio Alvim,
esta parte completa muito a nossa perspectiva que podemos ter do próprio Rucinati. É óbvio que, lendo estes livros, podemos juntar a estes livros também a tese do Padre Peter, que precisava de ter uma nova edição, mas que não tem uma nova edição, mas poderá ter um dia, com sorte, porque isso nos ajuda muito a perceber esta figura absolutamente singular, absolutamente singular. Não há outra como ele, nunca houve outra como ele. E isso é encantador e surpreendente, sobretudo quando lemos estes livros e reconhecemos que desde cedo essa presença, essa maneira de ser estava ali. Pronto, se me disserem assim, é muito entusiasmo Rucinati, sou sim senhora, e depois. É bastante visível, claramente, e também se percebe bem porque este contacto com os livros já depois da seleção, quer feita pelo Padre Peter Stiller, quer feito pelo Vasco Rosa, qual foi a primeira, e ainda antes da publicação, qual foi para a professora Luísa este primeiro contacto com a seleção feita precisamente para estes dois textos? Como disse há bocadinho, foi uma revelação. Mas uma revelação que eu senti como alguma coisa de insuficiente. E já agora, talvez, isso não é próprio, é um comentário relativamente à edição que eu acho que teve que fazer algumas escolhas editoriais que são sempre muito difíceis de fazer. Eu, como académica, gosto de ver enquadramentos, quer dizer, ver prefácios ou introduções que, de uma forma muito completa, nos situam a obra, tanto no percurso do autor, como muito provavelmente ou desejavelmente em contextualização de época. E estes dois prefácios são muito sintéticos. Eu penso que houve aqui um cuidado de não sobrecarregar o texto do Rucinati com o texto dos editores. E acho que é uma escolha editorial feliz, embora eu, como leitora, tivesse sentido a necessidade de ir à procura noutras fontes de informações complementares. E uma das fontes até foi o Padre Peter diretamente. Ainda há pouco estava-lhe a perguntar ao Padre Peter quem é o Francis Stillwell, que aparece aqui nos diários e que a certa altura diz relativamente a uma estada do Rucinati em casa da família Stillwell, quando ainda eram rapazes novíssimos, our home. E o Rucinati fica absolutamente comovido e de lágrimas nos olhos, porque tendo sido, como já se ouviu, quem sabe um bocadinho da vida dele, órfão de mãe com 2 anos, de certo modo abandonado pelo pai, morreram os avós maternos muito cedo, foi viver com os avós paternos, foi para o Colégio Nuno Alves dos Pupilos do Exército, contrariou o pai que o queria na Marinha e foi para a agronomia. Eu estou a dizer estes dados porque ainda falta darmos aqui um bocadinho de dados concretos sobre a vida de Rucinati, que não era um homem de letras no sentido de ter ido para a Faculdade de Letras. Aliás, como o Jorge Serra também não era, tinha estudos de engenharia, o Tomás Quim também não era, também tinha alguma coisa de engenharia, o José Blanco também era engenheiro, era de ciências. Portanto, temos aqui também uma série de amigos, um conjunto de amigos que vêm não das humanidades, não das letras, mas chegam à poesia por outros caminhos que dão à poesia deles ao mesmo tempo também um contorno e uma precisão que eu acho absolutamente extraordinárias e que não é muito comum na literatura portuguesa quanto a mim. E, portanto, até neste aspecto, ler estes autores e ler Rucinati, a poesia e a prosa vale muito a pena. Mas isto, como digo, nos meus primeiros contactos, gostaria de ter mais informação. E essa informação encontrei é sempre referido, não há uma obra sobre o Rucinati que não refira como fonte fundamental a tese do Padre Peter, a condição humana em Rucinati, que eu não tive possibilidade de ler porque, como disse o Vasco, está esgotada. Encontrei o Padre Peter, sabe um bocadinho, um exemplar usado, digamos que é o dele, mas não está à venda, mas eu li, não a tese toda, mas uma parte substancial, na Didascália, onde foi, que é uma revista também editada, enfim, publicada, não sei se pela Universidade Católica, mas de qualquer maneira tem sei lá, não sei se chegará a 200 páginas da tese do Padre Peter, mas é a parte principal. E era nisto que eu queria tocar agora. É na importância, como acabou de dizer o Vasco, destes anos de formação.
porque estes textos, o Rui Sinati nasceu em 1915 e os textos que estão aqui coligidos nos dois volumes vão até aos anos 40, portanto ainda, digamos, uma fase de juventude. E na tese do Padre Peter, pelo menos na parte publicada da Didascália que eu li, também pareceu que o Padre Peter atribuía a este período uma importância imensa relativamente a toda a formação do Rui Sinati como escritor, em poesia e em prosa. Mas, na verdade, depois desta fase, há a fase de Timor. E a fase de Timor é uma fase absolutamente fascinante também. Os trabalhos antropológicos de Rui Sinati são também um deslumbramento. E essas latas com filmes que o Padre Peter recuperou, deu à Cinemateca e foi feito um filme que eu gostaria aqui, já agora, porque estes dois autores são também atores nesse filme documental e mereciam um Oscar cada um, porque tiveram uma prestação excelente. O filme chama-se O Voo do Crocodilo e passou na RTP e é acessível, quem tiver um computador que permita ligar à rede da RTP, pode ver esse filme que demora 1 hora e pico, feito com depoimentos e com filmes do próprio Rui Sinati. Não são filmes sonoros, o Padre Peter até se interroga no fim onde é que estará no fundo a música, as palavras que poderão acompanhar aquelas imagens, são imagens absolutamente deslumbrantes. E portanto temos no Rui Sinati não só a dimensão da palavra, mas depois nesta fase da vida dele, que não foi a última, digamos uma fase intermédia, uma dimensão também de impacto visual imenso, em que ele apostou muito, porque eu penso que tudo aquilo que ele escreveu relativamente, textos mais antropológicos relativamente a Timor, e é um timorense, hoje em dia é considerado que fez pactos de sangue com chefes timorenses e há toda uma família em Timor que se chama Sinati, ou Rui Sinati, devido no fundo a esta ligação. Foi uma ligação muito mais do que intelectual, foi aquela ligação do antropólogo que se integra de tal modo no seu objeto de estudo que se transforma no próprio objeto de estudo, como um conto do Jorge Luís Borges conta, que é absolutamente extraordinário. Portanto, há esta dimensão da vida do Rui Sinati que eu também gostaria de acompanhar. Não está necessariamente nestes dois livros, mas gostaria que, enfim, proximamente nós tivéssemos possibilidade de aceder também a estes textos, não apenas, e digo os de Timor, não apenas pelo aspecto literário que tem, de certeza, mas também pelo aspecto antropológico, porque o Rui Sinati tinha de qualquer maneira também uma visão da sua nacionalidade e de ser português, que eu acho que também está muito presente nestes textos e está muito presente na sua relação com Timor. E hoje em dia, em que é tão complicado, como nós sabemos no mundo em que nós vivemos, toda a dimensão das identidades culturais, eu acho que um estudo sobre o conceito de identidade cultural no Rui Sinati valeria também muito a pena ser feito e poderia trazer ao de cima algumas coisas um bocadinho inesperadas. Portanto, é uma obra que está longe de estar esgotada nestes dois volumes e essa foi a minha primeira reação. Gostei imenso de ler os dois, mas gostava de ler mais. E certamente o Padre Peter já nos desafiou também para esta recuperação da sua tese de doutoramento e que depois de fazermos estes dois livros parece-nos que faz sentido dar visibilidade a esse texto que é tão importante e tão referido várias vezes relativamente a Rui Sinati e certamente haverá mais volumes também pensados pelo Padre Peter, não? Antes de responder a isso, queria só chamar a atenção, está aqui o professor Lúcio, que tem trabalhado muito a parte de Timor, utilizando os arquivos da Sinati, quer na Católica, quer no Museu de Etnologia. É um trabalho importantíssimo e tornámos-nos amigos neste trabalho conjunto, neste acompanhamento da redescoberta de Sinati. Gostava também de lembrar a Joana Matos Frias, que
fui ergoente no doutoramento dela, que foi sobre Rui Sinati, e depois ela fez a introdução à coletânea que o Luís Manuel Gaspar fez da obra poética. É uma longa introdução, uma belíssima introdução. E o Manuel de Freitas ali está também. Quem mais é que o Manel e a Inês estão aqui também a acompanhar. A Vera Borges também fez, a parte da tese dela foi sobre isso. A Vera Borges hoje em dia está em Macau. Fernando Vandrel, que fez o filme, o tal Voo do Crocodilo, não pôde estar presente porque está fora de Lisboa, mas mandou-me um abraço mesmo antes de arrancarmos. E, enfim, haverá outras pessoas que eu certamente esqueço. Mas a pergunta era se temos continuidade. Depois eu estava a pensar, bom, se houver bom acolhimento por parte da editora e por parte do público, a fase seguinte será de 1943 a 1950 e qualquer coisa. Portanto, é uma fase importante em que o Rui vai pela primeira vez a Timor e depois pela segunda vez a Timor. E na segunda como secretário da Agricultura. Ainda hoje estava a olhar para um texto encontrado no espólio de Salazar, em que há um relatório do Sinati sobre coisas que se passam no Oriente e que se poderia fazer, coisas que se poderiam fazer em Timor, e há uma nota com que justificativa do ministro da Ultramar, não sei quem é, não consigo cifrar a letra dele, a dizer, com que dizer que ele é um poeta boémio, portanto, um homem simpático que escreve versos, e nós percebemos que há ali um desfazamento, que esse poeta boémio é um homem que também sabe ver, como aliás vê-se aqui nos diários, e sabe descrever e sabe perceber a realidade como ela é, e ele percebe a situação em que vivem os timorenses e percebe o desfazamento entre a cultura que os colonos portugueses levam para Timor e aquilo que são as práticas tradicionais dos timorenses da relação com a natureza, e que aquilo que os ocidentais levam para Timor está a deitar a perder coisas importantes da relação com a terra. Até do ponto de vista da ecologia, que na altura era coisa que ainda não se falava muito, que os portugueses chegavam lá e cortavam as árvores para plantar mais não sei o quê, e essas árvores eram árvores sagradas na tradição timorense, e depois vêm as chuvas e a terra vai por aí abaixo, e percebe-se que então que as árvores eram sagradas precisamente porque conservavam o terreno, e que esta relação com as árvores e com o terreno era percebida na cultura timorense, não dita numa linguagem científica ocidental, e é isso que leva o Sinati a ir depois estudar antropologia para ver se consegue fazer esta síntese entre a relação com a terra, a relação com a cultura, que era importante para um salto significativo no desenvolvimento de Timor. Havia uma outra coisa que... sobre os textos que publicámos, eu acho, como a Luísa disse, que eles são desiguais. Há um aspecto... Eu acho que os diários encantam mais, e aquilo que os outros textos têm, aqueles que são mais diarísticos, são realmente aqueles mais vivos. Que há outros textos que são de caráter mais polémico e militante, mas o Rui Sinati é confuso a escrever, é um pouco como o Irão a disparar sobre Israel. Muitas bombas ao mesmo tempo a ver se alguma passa, não é? E não se chega a perceber exatamente às vezes qual é o seu objetivo. Talvez por isso passassem na censura, porque os censores também não percebessem muito bem. mas
É interessante, há ali aspectos e há frases que percebemos que há uma descolagem em relação àquilo que é pensar dominante na altura, politicamente dominante, e que é fruto, creio eu, da sua experiência católica. E eu acho que isto é uma área que eu tenho estado a explorar ultimamente. A Igreja viveu em Portugal, mas talvez não só em Portugal, um pouco por toda a Europa, um momento muito particular entre as duas guerras mundiais, em que a Igreja perdeu estatuto em termos políticos e em que investiu naquilo que viria a ser a Ação Católica. E a Ação Católica representou uma presença dos leigos no mundo em que eles tinham que pensar por si próprios essa realidade que era desconhecida dos bispos e dos padres, porque não passava pelas sacristías, nem passava pelas aulas de teologia. Portanto, como é que era isso, viver a fé? E o Rui fazia parte das conferências de São Vicente Paulo, fazia parte da primeira geração da JUC, aqui em Lisboa, e, portanto, este olhar sobre a realidade, e olhar sobre as pessoas, que lhe vinha da experiência feita nas conferências de São Vicente Paulo. Não encontrei nenhum texto em que ele descrevesse isso, só encontrei passagens diarísticas em que ele dizia hoje tem que ir à reunião da conferência, hoje tem que ir visitar, não sei o quê, não dava propriamente para esta coleta. Mas isto significa que representa aqui em Portugal um florescimento, como em França nós tínhamos o Maritain, tínhamos tido o Peggy, em Inglaterra vamos ter o C.S. Lewis, o Tolkien, etc. Aquele período é um período particularmente interessante do impacto do catolicismo em autores que são não católicos poetas, mas poetas católicos ou vice-versa, ninguém sabe bem como dizer isso, ou seja, que são católicos por isso estruturalmente faz parte da sua maneira de ser, mas não estão acorrentados por esse seu catolicismo, vivem essa sua experiência de escritores com grande criatividade. E aqui em Portugal foi, como já foi aqui mencionado, Jorge Sena, que depois não se considera ligado à Igreja Católica, foi Sofia de Melbrenha, foi José Blanco de Portugal, um pouco mais tarde é Rui Belo, que também ele começa no Opus Dei, mas depois tem essa fase de transição. Portanto, tudo isso é uma área para explorar por parte de uma Igreja Católica que hoje eu tenho dúvidas que tenha a apreciação devida do que foram esses tempos e do que foi a descoberta dessa liberdade e da responsabilidade dos leigos no mundo. Que não é a mesma coisa que os leigos da sacristia que vão para o mundo estender a sacristia, mas são aqueles que vivem a sua fé nos lugares onde são competentes. E aí fazem uma síntese que talvez mais tarde os teólogos, talvez mais tarde os padres, talvez mais tarde algum papa perceba, mas já vão à frente desses. E passo a palavra. Muito bem. Vasco Rosa, nesta edição da Alegria do Descobrimento, destacámos a frase: há que nascer aos 20 anos como se então víssemos o mundo pela primeira vez. De facto, nesta edição de prosa há muitos destaques que mereciam também ser realçados. É um livro de prosa que vai atrair os novos os leitores a pegar pela primeira vez em Rui Sinati? Diria que sim. Diria que sim. Em primeiro lugar, porque há aqui um testemunho muito importante que joga também com tudo o que foi dito em relação a Timor, que é a experiência dele no projeto de férias às colónias africanas. Em 1935, já estudante de agronomia,
e que é um projeto onde esteve também Orlando Ribeiro e outros assim, que era de levar alguns estudantes para conhecerem essas províncias, essas ilhas, Angola também, Cabo Verde, São Tomé, em que ele tem um papel muito importante, que ele não só faz no diário, como também faz nas revistas alguns testemunhos dessa viagem, e mais escreve um texto, um conto sobre um pássaro de São Tomé, ou Cebola, que é um texto de uma maturidade extraordinária para um escritor jovem, e que ele inclusive manteve, o texto ganhou uma certa fama, a ponto de ele inclusive publicá-lo para a oferta de Natal aos amigos muitos anos mais tarde. Mas que é, de certa maneira, uma antecâmara para a viagem, ou para a curiosidade dele, ir para Timor. Essa ideia que eu usei um bocadinho a chamar a atenção para este texto, a alegria do descobrimento. A viagem, importantíssima em todos os aspectos, e depois a questão dos trópicos e tudo o que isso representa. Já nos diários se encontra também o fascínio por outros navegadores, pelo navegador solitário, pela memória, pela ideia do Gauguin e tudo isso. Portanto, havia um espírito de época em que ele se entrou e depois pôde fazer o seu caminho, aproveitando a oportunidade de ir para Timor. Claro que Timor é logo toda uma outra coisa, não só porque ele chega a Timor logo a seguir à guerra, vendo um mundo em destruição, o que é muito impactante, obviamente, mas onde ele encontrou de facto uma vocação própria, e sentindo que aquilo que sabia como agrónomo não era suficiente para lhe dar os instrumentos para ele perceber aquela gente e aquela modo de vida, e portanto de alguma maneira percebeu que precisava de aprender antropologia nos melhores lugares para poder ir em frente nessa missão que ele assumidamente chamou a si próprio, como se também vê alguns textos pequenos. Além dos textos de antropologia que são mais conhecidos, porque foram publicados já pós-mortem pelo Museu de Etnologia, são 2 livros, há outras pequenas peças que ele escreveu e foram dispersas em várias publicações, inclusive um boletim da Sociedade de Geografia, que exemplificam muito a maneira como o Rui Sinati entrou em Timor como um antropólogo. Hoje, atualmente, há um trabalho de verificação em relação, por exemplo, saíram há poucos 2 anos, talvez, pela primeira vez, as cartas de Orlando Ribeiro a partir de Angola. Portanto, estamos só agora, 50 anos ou 60, ou como quisermos chamar, a redescobrir essa intervenção de uma geração muito qualificada, mas de facto também é preciso dizer que o Rui Sinati não pode ser só conhecido ou interessado, não nos podemos interessar só por Rui Sinati como timorense ou como antropólogo dos timorenses. É preciso também esta parte para trás, para antes, porque há aqui muita coisa que tem a ver com a sociedade da época. O facto de ele ter participado em importantes revistas literárias, em ter participado em movimentos católicos importantes, mostram que ele teve uma presença que depois se dissipou pela viagem que fez durante muitos anos. Mas é preciso lembrar que no livro de poesia do Nómaga Meu Amigo, o prefácio da Sofia Mel Braga põe ênfase exatamente na situação de alguém que partiu e de que toda a gente tem saudades. No fundo, eu acho que o prefácio diz isso. Quer dizer, alguém que teve a coragem de ir para lá, ir para muito longe e deixou aqui um vazio difícil de substituir.
e temos que preencher esse vazio de alguma forma também com estas edições, porque entretanto o nosso tempo chegou ao fim, voou completamente. Agradeço muito a vossa colaboração, foram de facto aqui mensagens muito importantes e que nos levam a ter a curiosidade de fazer esta leitura, e eu aproveito apenas para agradecer também a edição todo o grafismo que estas edições tiveram. Temos aqui a nossa designer, Ana Luísa Bolsa, que contribuiu para esta beleza de edições, e portanto fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada a todos e uma muito boa tarde.